troquei o dia de ministrar com o Alan, né? Bom dia pra vocês também, tá bem? Vão na paz. Então, eu ia pregar no domingo passado. Aí, graças a Deus, o Alan foi guiado, quis ministrar. Trocou comigo que ia acontecer algo, não aconteceu. E a gente tinha que destrocar e acabou que não destrocou. Vocês vieram semana passada? Viram a bênção que foi? Irmãos, e eu tava ali naquele clima de relacionamento com Deus mais intenso. E aí, Deus, Ele me trouxe algumas coisas. A Bíblia atribui uma paternidade ao diabo. E ele é pai da mentira. E eu tenho visto algumas pessoas vindo falar algumas coisas, acontecendo algumas coisas. E aí o diabo querendo determinar qual é o resultado da vida dessas pessoas. Qual é o resultado da minha vida, qual é o resultado da sua vida. Meu irmão, João 8, a partir do versículo 43. Jesus fala em João 8,32: e conhecereis a verdade vos libertará. Aí você anda mais para frente, Jesus começa a falar por que os fariseus não aceitavam a palavra dele. Ele pregando vida, pregando uma novidade de vida, pregando a essência do que era a palavra de Deus, o poder de Deus, o carinho, o amor de Deus por aquele povo, que era um povo escolhido por Deus, um povo que foi estabelecido como servo do Senhor, como alguém que tinha um relacionamento próximo do Senhor. E aí Jesus fala: rapaz, eu vim para vocês, se vocês soubessem, se vocês tivessem realmente aberto o coração, vocês teriam ouvido a minha voz, ouvido a palavra. Mas vocês não me ouvem porque vocês são filhos do pai de vocês. E o pai de vocês é o diabo, que desde o início ele é mentiroso. E se tem uma paternidade dele, é que ele é o pai da mentira. Jesus falando isso para eles. Porque, irmãos, Jesus vinha pregando a respeito de vida, a respeito de prosperidade, a respeito de você ter uma vida em paz com Deus, ter um relacionamento, você abrir mão de coisas. Só que quando a gente pensa em abrir mão de coisas, a gente acha que a gente vai ter que... Tem até uma música falando aí: eu vou gastar minha vida, eu vou perder minha vida, eu vou... Gente, aquela música, eu vou te falar, tá mais desalinhada do que não sei o que, cara. Com Deus você não gasta, você investe. Quando você tem um relacionamento com Deus, você sente que você é completado por dentro. Existe algo que faltava, que é encaixado, irmãos. E Deus, a palavra diz que Ele se alegra na prosperidade dos seus filhos. 2 Coríntios 8, versículo 9, fala que Jesus se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Você pode olhar lá, está escrito lá. Isaías 54, versículo 3 diz que Ele levou sobre Ele todas as dores e enfermidades, e pelas pisaduras, pelo sofrimento que Jesus passou, nós somos sarados. E o diabo vem falar que nós somos miseráveis. O diabo, ele quer evidenciar coisas que vêm acontecendo para dizer: olha, Deus é mentiroso. Ele quer atribuir uma paternidade dele a Deus. Irmão, repete comigo: o diabo é mentiroso. Deus falou que você é vitorioso. Deus te deu promessa. Deus tem coisas para serem cumpridas na sua vida. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa para eu te preparar. O povo estava lá, cativo no Egito. Foram para lá num tempo onde eles seriam guardados naquele lugar. José foi vendido como escravo, você deve conhecer a história. E aí ele se torna um regente no Egito, somente abaixo de Faraó que ele estava. Então ele governava tudo aquilo que estava sobre o governo de Faraó, estava sob o governo de Faraó, foi entregue na mão dele. E aí José, como uma pré-figuração de Cristo, ele se torna o salvador de Israel, traz o pai dele, que era Jacó, que teve seu nome mudado para Israel, traz ele para o Egito para cuidar da vida dele, para que ele tivesse provisão e estivesse guardado num lugar onde existia uma reserva que poderia sustentar aquele povo inteiro. E aí aquele povo estava sendo cuidado por Deus, foi resgatado, foi levado para lá. Só que eles começaram a se acostumar com o regime do inferno que era regido lá através da vida de Faraó. Faraó, ele tinha uma constituição pagã como religião. Então ele começou a entranhar dentro do povo de Israel aqueles costumes pagãos. E aí o povo começa a deixar de ser aquele povo que foi guardado, resgatado para estar livre ali,
para se tornar um povo escravizado. E eles começaram apesar de ter a promessa de multiplicação, eles começaram a ser oprimidos, porque deram ouvidos a mentiras do diabo. Porque, irmãos, em momento algum estava explícito que eles eram escravos. Aos poucos, o diabo foi colocando essa mentalidade em cada um deles. E eles começaram a se acostumar. É o sapo em água fria. Você já conhece essa história? O sapo, se você colocar ele na água quente, ele vai pular da panela na hora. Agora, se você colocar ele na água fria e aquecer e ligar o fogo, acender o fogo, a água vai aquecendo e ele morre ali dentro. Irmãos, o diabo, ele quer fazer isso com as pessoas. Só que existe um Deus que quando alguém se atenta e diz assim, opa, o que eu estou vivendo não é promessa do Senhor. O que eu estou vivendo é um jugo de escravidão, isso não é para a minha vida. E clama ao Senhor, aí você vê Deus, através da vida de Moisés, começar a mudar a história deles. Aí em Êxodo 12 você vê todo o povo que estava escravizando Israel, dando dinheiro, dando ouro, dando recurso para Israel sair de lá, após as pragas. E aí Israel sai de lá, só que o diabo não se dá por vencido. Ele incita e Faraó vem, vai atrás do povo de Israel. E aí eles se deparam. Gente, essa história é algo muito lindo. Eles poderiam passar, contornar o Mar Vermelho. Era só eles virem para a esquerda e contornar. Só que aí Deus fez com que o povo de Israel parasse em Quiriate. E ali era como se fosse um bico assim. E aí eles ficaram encurralados, olhando para o mar. E aí eles olham para trás e falam, meu Deus, a gente vai morrer. No meio de um livramento, às vezes Deus está tirando a gente de um caminho de perdição, e a gente olha e fala, meu Deus, eu vou morrer. E aí Moisés fala, Senhor, a gente vai morrer. Eu imagino Deus falando assim, ó, meu eu do céu. Irmãos, Deus fala, Moisés, diga o povo que marche. Irmãos, o diabo, ele quer paralisar a mim e a você com circunstância. Mas Deus fala para mim e para você, marche. Marche. E aí, Moisés toca com aquela vara no mar. Moisés toca, o mar se abre e eles passam. O povo do Egito é todo engolido. E aí, depois que existe esse livramento, antes deles saírem, Deus falou, existe um tempo de restituição. E o tempo de restituição de Israel era eles voltarem para Canaã. Porque Abraão foi o primeiro a morar naquela terra. Abraão conquistou aquela terra. Só que depois ele sai e o povo toma aquela terra. A terra de Canaã. E aí, eles estavam no Egito presos e Deus falou, opa, é tempo de restaurar a promessa. Vocês podem se desviar, mas a minha palavra, ela nunca vai passar. A minha palavra, ela não vai falhar. Se eu prometi, vai acontecer. Repete comigo, se Deus prometeu, vai acontecer. E aí eles atravessam, irmão, aquele mar. E Deus fala, é tempo de restituição. É tempo de eu restaurar vocês uma promessa que foi feita lá atrás. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar. E aí Deus fala para ele, você vai se multiplicar, você vai ser próspero, você vai ser bem sucedido em tudo. Irmãos, a promessa não tinha passado. E aí Deus faz com que o povo de Israel passasse pelo mar. E aí eles olham para trás. E aí eles começam a cantar. Êxodo 15. É uma passagem muito famosa. Miriam pega o tamboril e começa a louvar ao Senhor. E Miriam começa a cantar e a louvar, dizendo, grandes coisas o Senhor fez. Nos livrou do exército de Faraó. E está nos levando para o lugar da promessa. Amém, irmãos? Porque, irmãos, pode levantar o que for. Pode se levantar o que for. Existe uma promessa que nós estamos indo para lá. Existe algo extraordinário para nós vivermos em Deus. Mas existem 2 pontos de celebração. Um, quando a gente recebe a promessa. E o outro, quando a gente vive a promessa. Irmãos, Miriam dançou antes de receber a promessa. Antes de ela viver a promessa, ela dança. Quando ela vive a promessa, ela dança. Irmãos, por isso que a gente toca aqui, a gente fica igual maluco dançando.
porque a gente sabe quem foi que fez a promessa para nós. Ele é fiel para cumprir. Como é que é o refrão da música que vocês estavam cantando? Agora que vocês estavam cantando? Ó. Essa é minha vitória. Você vai cantar e vai dançar. A promessa está chegando, irmão. Quem falou que você vai ficar? Em vez de levar lá para a parafusadeira pro ano, tava a Valentina na cama. Chama lá, Valentina, chama lá, essa garota. A minha criança compartilhada, chama a Valentina aí. Irmão, cheguei lá, Valentina na cama. E aí, é normal a gente estar vivendo num ambiente e se a gente não se atentar, a gente acha que tudo aquilo é natural. A falta é natural. A doença é natural, a miséria é natural. Ah, aconteceu alguma catástrofe, é natural. Tá tudo dando errado, é natural. A vida é assim mesmo. Irmão, a vida não é assim não, irmão. Ainda que isso tudo esteja acontecendo, ou por sua culpa, ou não por sua culpa, porque também circunstâncias se levantam contra nós. Coisas acontecem no meio do caminho. Vem cá, chega aí, Natalina. Aí tava ela, quantos dias tu tava na cama com dor na barriga? 3 dias, então. Aí, a gente fica com aquilo na nossa mente, achando que tudo é natural e desconsidera o sobrenatural. E a palavra de Deus diz que as coisas naturais foram feitas das sobrenaturais. E aí eu cheguei lá, fui entregar a parafusadeira, só fui lá para entregar, irmão. Fui fazer nada. E tomar um café do Anderson, para implicar com ele. E aí, cheguei lá, tô lá parado, daqui a pouco Deus falou assim comigo: e você não vai orar pela criança? Aí eu falei: vou orar agora. Tava todo mundo não sei para onde lá andando na casa, eu fui lá, ajoelhei do lado dela, não foi? E nós oramos, não foi? O que aconteceu? Foi curada na hora. Porque o diabo, ele não vai dizer para mim e para você que essa palavra não é real. Amém, irmãos? Ele não vai contar essa mentira para mim e para você. Porque independente do que você passou, independente do que você viveu, independente se você criou um dano para a sua vida ou não, irmãos, existe uma palavra, essa palavra ela traz perdão para a sua vida. Vai lá, toca aí, Natalina. É nóis. E aí, Jesus, ele quando morre e ressuscita, ele não ressuscita para condenação, irmão. Ele não morre para condenação. Ele não está sentado diante no trono à direita de Deus para condenação. Ele está ali como a segurança, a garantia de que eu e você temos direito a perdão. Eu e você temos direito à restituição. Só que aí o diabo quer dizer que o nosso direito é viver na miséria, na falta. Eu não aceito isso nem na minha vida nem na sua. Porque se o diabo fechar uma porta, Deus derruba o muro. Se o diabo fechar uma janela, Deus arranca o teto. Mas a bênção vai te alcançar. Amém, irmão? É tempo da bênção alcançar a minha e a sua vida. É tempo dessa igreja viver o sobrenatural de Deus. E eu estou em casa lá, e aí eu comecei a estudar, e Deus me lembrou: qual foi a palavra que eu te dei no final do ano, na virada? Quem é que lembra? Hã? Não, isso aí é a palavra, é a visão para a igreja. A palavra que Deus deu foi tempo de viver sonhos. Eu estava aqui no culto da virada orando, e Deus falou: é chegado um tempo de você viver sonhos. Amém, irmãos? E aí, ele me deu uma passagem, Salmo 126. Fala assim:
Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Grandes coisas o Senhor tem feito por mim e por você. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Negueb é um rio. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Irmão, Deus, quando Ele falou isso comigo, aí eu até escrevi aqui, ó, nesse salmo. Esse salmo, o povo de Israel, ele foi cativo por Nabucodonosor. Foi para a Babilônia, passou 70 anos prisioneiro naquele lugar. Primeiro eles são levados, Nabucodonosor vai lá, conquista a terra, e aí o rei de Israel, ele se sujeita a Nabucodonosor, ele leva um povo para dentro da Babilônia, só que aí o povo de Israel se levanta. Nós não vamos aceitar isso. Aí Nabucodonosor vai lá, engraçado, o povo se revolta, mas não tinha aliança com Deus, não queria ter aliança com Deus, não guardava os princípios, não guardava a promessa. Porque, irmão, relacionamento com Deus é você ter Deus no seu coração, tão real, que nada vai roubar essa intimidade sua com Ele. Conhecimento bíblico faz bem para a sua vida, irmão, totalmente. Vida de oração faz bem para a sua vida, totalmente. Mas uma consciência de intimidade com Deus, uma consciência de ter um relacionamento íntimo, igual um pai com um filho. Um pai e o filho, ele sabe que o filho ama ele e que ele ama, e ele ama o seu filho. Existe algo que ele entende isso. Nada pode roubar isso de um pai. Você pode falar o que for, eu amo meu filho. Isso, irmãos, é o relacionamento meu e você com Deus. Entre eu e você e Deus. Irmãos, um relacionamento onde a gente tem Deus no nosso coração, a gente entende que nada vai nos roubar isso. Esse é o segredo da vida com Deus. A gente não negocia o nosso relacionamento com Ele. Não negocia por Netflix, por seja lá o que for, seja lá o que tiver te seduzindo, irmão. Não negocie isso, porque não vale a pena. Existe um ponto de virada na sua vida que o diabo ele fica levantando coisas para que você não ultrapasse essa barreira. E aí, se a gente deixar, é uma opressão, é alguém que manda uma palavra ruim para a gente se irritar, é alguém falando, você está demitido e você não vai mais para lugar nenhum, eu não quero saber de você, você não tem valor. Irmão, toda vez que alguém se levantar com essas acusações contra a sua vida, celebre. Porque o diabo está fazendo questão de levantar pessoas para te oprimir, porque ele sabe o valor que você tem. Ele sabe que existe algo sobrenatural na sua vida. E você não vai considerar o que o diabo está falando. Você vai usar isso como combustível. Você vai falar, opa, diabo, se tu está dando tanta importância para mim, ao ponto de você levantar alguém para falar mal de mim, ei, é porque eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que existe um Deus. Eu sei, existe um Deus cuidando de mim. Aleluia! Aleluia, irmão! Glória a Deus! Aleluia! E aí esse relacionamento, o povo foi começando a deixar esfriar. Por quê? Porque eles estavam sendo subjugados por um império babilônico. Eles estavam deixando as coisas passarem. É normal. Ah, é normal ter um soldado aqui. É normal. E aí eles, na rebeldia, ao invés de se aliançarem com Deus, eles falam o quê? Eu vou fazer tudo na minha força. Aí Nabucodonosor volta lá e destrói a cidade inteira. Só que aí, irmãos, vem o rei persa, Ciro o Grande, toma de volta o Império Babilônico, e aí aquele homem, ele faz um edito de Ciro, e ele deixa o povo de Israel voltar para sua terra. Só que ele morre, o pai dele, Xerxes, assume, que tem a rainha Radassa, que vocês conhecem a história, que ela casa com ele e tal, e aí, depois dele, ele morre, e o filho dele assume, ele é assassinado e o filho dele assume. E o filho dele tinha um monte de gente de Israel. Irmãos, até no tempo de escravidão, até no tempo de aprisionamento, Deus ele sempre deixa um justo lá, aquele que guarda a palavra, aquele que guarda o relacionamento. Nabucodonosor tinha Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Quem sabe da história? Um povo tudo maluco, irmão, que dança dentro de fornalha acesa,
mandando aquecer 7 vezes mais. E eles dentro do fogo dançando. Porque o diabo, ele quer botar fogo, achando que a gente se queima. Só que no meio do fogo a gente dança, irmão. O crente, ele dança no fogo. Pode estar acontecendo o que for, o crente dança no fogo. E ele fala: epa, a gente não lançou 3 homens lá dentro? Que coisa estranha. Eu tô vendo 4. Amém, irmãos? Quem era aquele 4º homem da fornalha? Irmão, eu tenho certeza que o diabo não era. Porque tinham 3 crentes naquele lugar. 3 justos que não se curvaram àquilo que o diabo estava colocando sobre eles. Não, eu posso morrer, eu entrego a minha vida, mas eu não vou rejeitar o Senhor. Eu não vou adorar a imagem. Eu não vou adorar o que o diabo está colocando na minha frente. Eu vou me manter fiel ao Senhor. E Daniel da mesma forma, irmãos, jogado dentro de uma cova. Já viu o leão com fome não comer, gente? E aí a Bíblia vai, o rei no outro dia olha lá, será que Deus livrou Daniel? Aí olha lá, tá Daniel de boa, deitadinho com o leão. Irmão, no frio, lá é frio, gente. A noite é fria demais. Mas Daniel tinha 2 cobertores lá pra ele. O leãozinho lá deitado com ele, quentinho, ó, dormindo sossegado. O diabo achando que ia botar o leão para comer Daniel e Daniel usando o leão para dormir. E aí, esse rei, ele é destituído do seu império babilônico. O rei persa Ciro vai lá e toma o império babilônico. E aí ele volta, ele é assassinado, primeiro ele faz o edito de Ciro, liberta o povo de Israel para voltar para a terra que tinha sido destruída, Canaã. Jerusalém havia sido destruída. E aí ele deixa o povo voltar para lá. Só que, irmãos, ele primeiro deu o edito que era para eles voltarem. Só que o povo que voltou estava misturado. Ele estava igual ao povo do Egito. Misturaram as coisas. Consideraram que as coisas do diabo eram normal. E aí começaram a desconsiderar as coisas de Deus. E aí vem uma opressão maior. É tudo destruído. De novo, o rei Ciro libera e eles estão lá. Só que eles estão lá e eles não consideram ainda o Senhor. Mas existia um povo dentro da Babilônia. Existia um povo que guardou, o povo de Judá. Por isso que hoje o povo de Israel é reconhecido como judeu. Porque o povo, a nação, a tribo de Judá guardou a aliança com Deus. E aí eles vão e guardaram a aliança. E esse povo, eles estavam esperando e começaram a orar ao Senhor. E aí um rei persa, ele tinha como ordenança que nenhum empregado poderia vir servi-lo triste assim, ó, com a cara de moribundo. Tinha que vir, ó, sou escravo, tô no perrengue, mas tô assim. Aí Neemias, quem já ouviu falar de Neemias? Neemias vai, ora ao Senhor. Ele primeiro pede para alguém falar como é que estava Jerusalém. E a pessoa vem, ele nem lá nasceu, irmão. Os pais de Neemias nasceram em Jerusalém. E aí Neemias fala, como é que está a terra dos meus pais? E aí quem volta diz, está tudo destruído. E aí Neemias chora, pede ao Senhor, fala, Senhor, dá para mim, Senhor, o privilégio do coração do rei de liberar para que eu vá e consiga reconstruir a cidade. E aí ele chega lá, contra aquilo que era estabelecido como lei, ele chega, vai servir Ataxerxes com o semblante caído. E aí ele serve e Ataxerxes fala, o que está acontecendo, Neemias? Você é um rapaz sempre alegre, sempre feliz, você está sempre de bem com a vida. Irmãos, o diabo ele quer roubar nossa alegria, mas ele não vai conseguir. E aí ele fala, meu rei, como é que eu posso estar feliz se a cidade que meus pais nasceram está toda destruída? Se eu achar graça diante do Senhor, que o Senhor me libere de voltar lá para reconstruir, para ver a cidade, para reconstruir, para trazer de volta a restauração da promessa que havia sido dada lá em Abraão. Vocês têm noção disso? Deus é um Deus de restauração, irmãos.
Ataxerxes vai e libera, fala, vai lá, pode reconstruir. Neemias passa a noite rodando os muros da cidade, planejando, olhando tudo. E aí ninguém entendendo nada, porque Neemias some no meio da noite, monta no bicho lá e começa a andar na cidade, olhando cada portão, cada muro, tudo queimado. Só que ele tinha saído de lá com cartas do rei, ordenando que as nações em volta dessem recurso para que Israel fosse, para que Jerusalém fosse reconstruída. Vocês lembram que o povo sai do Egito, vai para o Egito? E aí eram guardados lá por um breve tempo, ficaram lá porque largaram a promessa, mas quando eles se atentam para Deus, Deus fala, existe algo e vocês não vão sair de mão vazia. Porque o diabo ele pode achar que está te mandando embora de algum lugar, ele pode achar que está te mandando para um prejuízo, mas irmão, entenda bem, você não vai sair de mão vazia. E apesar de você estar saindo, você está indo em direção à sua promessa. O povo de Israel saiu do Egito cheio de ouro, cheio de coisa. E Neemias, cheio de madeira, cheio de recursos, cheio de coisa, cheio de ouro. E Neemias começa e fala, existe uma reconstrução para a gente fazer. E os fiéis, eles dizem, vamos lá, estou com você, Neemias. Vamos começar a construir o templo. Só que, irmãos, existe uma promessa para mim e para você. A gente começa a andar em direção da promessa. E o diabo levanta Sambalat e Tobias. Porque ele não desiste. Ele sabe que já está derrotado, mas ele não desiste. E aí Sambalat e Tobias começam a querer falar mentira. Começa a querer falar mal dele, de Neemias. E Neemias fala, rapaz, eu não estou nem aí com o que você está falando. Estou fazendo uma grande obra e não vou parar. Irmãos, hoje, a nossa grande obra é a nossa intimidade com Deus. Quando o diabo ele quiser levantar algo contra você, dizendo mentira, dizendo que você não pode, querendo dizer, porque ele quer dizer que Deus é mentiroso, porque nós ainda não estamos vivendo a promessa. O que você vai dizer para ele? Estou fazendo uma grande obra, uma grande obra. Estou reconstruindo os meus muros e eu não vou sair da posição que eu estou. Irmãos, Neemias termina a construção da cidade. Só que Deus ele é tão lindo, ele é tão lindo, que ele traz o povo e ele fala assim, existe algo que não é só o externo que tem que ser reconstruído. Existe algo interno a ser reconstruído. O templo. O templo também foi destruído. Nabucodonosor pegou tudo que estava ali e levou para o Império Babilônico. E aí Ataxerxes fez o quê? Liberou Esdras. Fala assim, Esdras, pode pegar tudo que é de Deus e restituir. E aí Esdras chama o povo, vai lá e reconstrui o templo de Salomão, que havia sido destruído por Nabucodonosor. Irmãos, Deus, existe uma celebração a ser feita na minha e na sua vida. A gente aprendeu que a gente recebe uma promessa e celebra. Recebeu, celebra. Por isso que eu falei hoje, eu falei com ela, hoje é só música de celebrar. Porque Deus ele está falando para a gente que é o tempo de viver sonhos. Irmão, se Deus falar para você, existe um sonho que você tem e é tempo de você viver ele, eu duvido que você vai ficar assim, ó. Irmão, de jeito nenhum. Meu pai me prometia alguma coisa, eu nem tinha recebido ainda, eu já estava celebrando. Fala, no Natal você recebe tal coisa. Eu falava, eu lembro uma vez, eu queria um videojogo aqui, chama videojogo. No Brasil a gente fala no inglês, né? Videogame. E aí eu queria aquele Sega Saturno. Era o Sega Saturno? Eu acho que era o Sega Saturno, que era o de CD e tal. Depois que surgiu o PlayStation, primeiro lançou esse. E eu falei pro meu pai, pai, eu tenho um sonho. Eu quero ter um Sega Saturno. E aí eu fui lá, falei com meu pai olhou pra mim, viu minhas notas e falou, então tá. Eu ganhei foi no aniversário. E meu pai falou assim, ó, então no teu aniversário eu vou te dar o Sega Saturno. Pode olhar onde vende. Irmãos, pelo amor de Deus, eu dormia e acordava pensando no Sega Saturno. Eu celebrava, porque eu já me via lá, ó.
jogando Sega Saturno. Irmãos, Miriam passa o mar, quando ela é libertada do cativeiro do Egito, ela agarra o Sega Saturno dela, ó, o pandeirinho, e começa a dançar. Eu sei lá como é que ela dançou, mas ela dançou, celebrou quando recebeu a promessa. Amém, irmãos? Tempo de realizar sonhos. E aí Deus levanta Neemias, levanta Esdras, homens que se relacionavam com ele, dispostos a entregar suas vidas para reconstruir algo que era muito maior do que eles mesmos. Porque, irmãos, a igreja não se trata de nós nos reformarmos, se trata de nós reformarmos o nosso irmão também. Porque para Neemias ganhar fama, teve um monte de gente trabalhando com ele. E aí, o povo queria ir lá atacar eles. Era gente com escudo, trabalhando com a ferramenta e com o escudo. Era gente com a espada, trabalhando com a ferramenta e atento. Por quê? Porque, irmãos, no meio de uma reconstrução, o diabo ele vai querer enviar um secretário dele para querer colocar coisas na nossa mente e no nosso coração. Mas a gente precisa estar com o escudo da fé e com a espada da palavra, irmão. Quando ele vier, a gente corta ele na hora. Quando ele lançar o dardo, a gente, ó, não pega. Porque nós estamos firmados na palavra. Eu estou com o olho na promessa. Eu não vou perder a visão da promessa. E aqueles homens, eles reconstrói Jerusalém, o templo, irmão. E uma coisa, eu quando leio o livro de Esdras, é a coisa mais linda. Quando Esdras pega e ele começa a reler aquilo que tinha sido estabelecido como lei, os estatutos do Senhor, aquele povo se ajoelha e começa a celebrar o Senhor. Eles se rendem, choram, eles se arrependem daquilo que eles viveram, porque o relacionamento com Deus não se trata de condenação, se trata de arrependimento e bola para frente. É arrependimento, me arrependi. A Bíblia fala que Deus, o nosso pecado, Ele não se lembra mais. Para Deus não tem nada para trás, irmão, a não ser conquista. Porque Deus manda a gente construir um quarto de troféu. A única coisa que Deus fala para você se lembrar é das conquistas que você teve com Ele. As derrotas você deixa para lá, irmão, porque isso daí não faz parte de Deus, nem tem que fazer parte da minha e da sua vida. Quantos já tiveram promessas cumpridas no Senhor? Levanta a mão. Sem vergonha. Tá com o braço? Tá com o furunco no braço? Levanta a mão assim, ó. Quem já teve promessa e já viveu? Então, se Deus ele foi fiel para cumprir uma promessa, por que ele não vai ser para cumprir outra? Por isso que Deus falou comigo, tempo de restauração. Esse culto de hoje é o tempo da gente reconstruir o templo, da gente reconstruir os muros, guardar a nossa vida com a palavra e guardar o templo onde o Espírito habita, a nossa comunhão com Deus, guardar o nosso relacionamento com Deus, voltar ao tempo de restauração da nossa vida com Deus. Amém, irmãos? Porque existe uma promessa que está a um passo da sua vida. Uma promessa está a um passo de uma decisão, de você falar, opa, condenação, não foi isso que Jesus conquistou para mim, então eu jogo isso fora. Doença, não foi isso que Jesus conquistou para mim, eu jogo isso fora, eu lanço fora. Tudo isso que o diabo quis se levantar, tudo isso que o diabo quis colocar na minha mente, que eu não vou conseguir, que eu não sou capaz. Irmão, independente do que seu pai, sua mãe falou, independente do que for, fica com o que Deus falou, porque Deus fala que você é um sucesso. Se Deus olha para mim e para você, faz uma promessa, diz que nós somos um sucesso, é porque Ele sabe do que Ele está falando. Deus ele não olha a gente na derrota, Ele olha a gente na maior capacidade que nós temos. Existe um tempo da gente extrair de nós a nossa melhor versão. Por isso que a gente celebra. Eu estava vendo a igreja muito quietinha, irmão. Parece até que a gente está, sei lá, no culto de outra religião. Não é um culto de crente, não. Que crente é barulhento. Crente celebra. Crente ri. Amém? Crente ri na cara do diabo, fala ha. A Bíblia fala que Deus ele ri na cara do inimigo. Ele ri. O diabo fala, tá, ele ha.
para ele. Ha, ha, ha. Quem é você para estar querendo dizer que um filho não vai viver aquilo que eu prometi? Fala pro diabo. Ha, ha, ha. Vai. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Você é mentiroso, diabo. Aleluia. Irmão, aí esse povo, quando ele vê o sonho deles restaurado, a cidade gloriosa, onde o Senhor deu como promessa para Abraão, reconstruída, eles escrevem esse salmo. Vou ler para você de novo. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, porque o monte Sião é o monte que está lá em Jerusalém, ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso e os nossos lábios de júbilo. Júbilo, celebração. Uma voz de celebração sai da minha e da sua boca. Por quê? Porque nós fomos restaurados. É um tempo, irmão, começa a celebrar. Tem voz de júbilo dentro de você? Existe um aleluia dentro da sua boca? Existe uma gratidão dentro de você? Aleluia! Existe uma promessa, irmão. Aleluia! Glória a Deus! A Bíblia diz assim, Salmo 150, versículo 1. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com som de trombeta. A gente ainda não tem um trombeta aqui, mas vai ter um dia. Louvai com som de trombeta, louvai-o com saltério, a harpa, tem um violão, substitui, vamos embora. Louvai-o com o tamborim, louvai-o com a dança, louvai-o, cadê? Louvai-o com a dança, louvai-o com instrumentos de corda e com órgãos, ali ó, o teclado, hoje não precisa mais daquele monte de coisa do órgão, vai o teclado. Louvai-o com símbolos, símbolos tem uns pratos aqui ó, faz o símbolo, ó. Aí ó, louvai-o com símbolos altissonantes, tudo quanto tem fôlego, louve o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Ei, ei, essa é minha vitória. Qual é a sua vitória, irmão? Minha fé. Pai, obrigado, Pai. Aleluia. Minha fé em Deus, a palavra de Deus. Aleluia. Essa é minha Aleluia, Pai. vitória. Minha Obrigado, Senhor. Minha fé em Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos entrar direto, ó, sobre as... O que é que você é? Somos mais que vencedores sobre a doença. Somos mais que vencedores. Essa é minha vitória. Essa é minha vitória. Aleluia. Minha fé em Deus. Obrigado, Pai. Sobre as perseguições, somos mais que Ei, você é mais que vencedores. vencedor. Sobre a miséria, somos mais que vencedores. Essa é minha vitória. Essa é minha vitória. Minha fé em Deus. Por isso que eu falei pra você não sentar. Se você sentar, você não dança. Entendeu? Só em pé que você dança, irmão. É tempo de você celebrar. Amém? Quando eu ia pra night, eu dançava pra caramba, noite toda. Não pra caramba, né? Que eu ficava assim, ó. Mas eu dançava. E aqui, lá eu não ganhava nada, irmão. Aqui eu tenho uma promessa. Aqui existe um tempo de restauração. Cadê a sua dança? Aleluia. Há uma dança. Há uma dança de vitória em meus pés. Dança, igreja. Há uma poderosa fé em minha voz. Aleluia. Há milagres no meu riso. Sobrenatural,
vivo extraordinário no poder de Deus. Vem. Porque o maior habita em mim, o maior habita em mim, o maior Cante, igreja. O maior habita em mim. Essa é Aleluia. minha vitória, Aleluia. minha fé sempre vence, minha fé em Deus, na palavra de Deus. Aí, ó. Tá começando a sair a ferrugem. Vou ler algo pra você. Filipenses 4, versículo 4. Voltou, abençoado. Filipenses 4,4 diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se. Que o equilíbrio de vocês seja conhecido por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ação de graça. Irmão, não é pecado você pedir coisas a Deus. Eu, quando eu estava querendo alguma coisa, eu pedia para meu pai. E a Bíblia fala, se um pai ainda sendo mau não dá coisas mais para os seus filhos, quanto mais o pai que está no céu. E aí Paulo está falando aos filipenses, se alegre no Senhor, tenha um equilíbrio. Se você tiver alguma coisa, deixa o Senhor saber, fala com Ele, pede o seu pai. E depois que você pedir, faz igual eu. Meu pai falou, você já ganhou o videogame, eu comecei a celebrar. Pede e já agradece, pede e já agradece. Porque, irmão, é da vontade de Deus, tempo de viver sonhos. Aleluia. 2 Coríntios 5, versículo 7 diz, porque eu ando por fé e não por vista. Eu não ando pelo que eu estou vendo, a vida pela fé. Eu ando baseado numa palavra que Deus me deu. Aleluia. Aleluia. Eu sei que tem gente aqui que já está pegando fogo por dentro. Aleluia. Existe uma unção poderosa nesse lugar, irmão. Eu nem vou ler mais o que eu botei aqui. Deus amado. Jesus falou para o povo. Ele estava pregando e aí ele fala, não se preocupe com o dia de amanhã. Você vai comer, que você vai beber. Não tem que ser isso que ocupa a nossa mente. Porque Deus, Ele dá os passarinhos. Deus, Ele veste o lírio do campo. E Ele fala que nem Salomão se vestiu com tanta beleza igual o lírio do campo. E aí, Jesus falando, Ele fala, se Deus faz isso com um mato, com uma planta, que um dia está aqui, no outro dia é lançada no fogo, o que Ele vai fazer por vocês? Aí Ele fala no 33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Meu irmão, o foco, quando ele é ajustado, você começa a viver. Porque a fé é contra a incredulidade. A Bíblia fala em Marcos 11, 23, 24, 25, fala para a montanha, lança no mar, não duvidou no coração? Irmão, assim será feito. E ele fala, não duvide no seu coração. Existe uma promessa, existe uma palavra. Deus falou na palavra. Irmão, não duvida no seu coração. Quando o diabo quiser soprar alguma coisa, celebra. Você fala assim, haha, diabo, aqui não, eu tenho uma promessa. E você começa a dar uma de doido. Amém? Começa a dar uma de doido. Um tempo atrás, o diabo quis falar pro Alan algumas mentiras. E o Alan foi abatido para casa. Ele já contou isso aqui. Eu posso contar. E o Alan foi para casa abatido. E o diabo falando, você não vai conseguir. Você não vai ter o que você está falando. Já deu tudo errado. Você já deu tudo errado. E aí o Alan foi para casa. E aí ele ficou pensando naquilo. E ele começou a se abater. Mas de repente o Espírito do Senhor falou com ele, ei, quem falou contigo? Fui eu ou foi o diabo?
E aí o Alan vai, ele tem uma caixinha desse tamanho lá. Se ele tocar lá na casa dele, tu ouve aqui. Ele meteu aquela caixa dentro de casa e tum, só com louvor. Só louvor assim animado. E ele falou que ele primeiro fazia igual estava aqui no Salmo. Começou a semear chorando. Começou a semear chorando. Semeando e chorando. Cada lágrima era uma semente. Porque ele estava botando para fora todo o veneno que o diabo tinha colocado nele. E ele chorava. Irmão, chorar não é pecado não, irmão. Só tem que chorar com o propósito certo. Amém? E ele chorando, chorando. De repente, ele mesmo, através do relacionamento dele com Deus, ele começou a celebrar. E aí, aquilo que o diabo tinha falado que ia acabar, Deus já fez de novo algo novo para ele. Amém, irmão? O meu e o seu posicionamento determina a velocidade que eu e você vamos alcançar a promessa. O povo de Israel podia em poucos dias chegar lá em Canaã. Ficaram vagando no deserto por conta da incredulidade e desobediência. E eles estavam vendo sinais. Era fogo de noite, era nuvem de dia, era glória descendo sobre o tabernáculo, era sinal para todo lado, era pão vindo do céu, era ave vindo e inundando aquele lugar para eles terem carne, era água saindo de dentro da pedra. Eles vendo toda hora um milagre. Aquele irmão, pelo amor de Deus. E aí eu fico olhando, na condição de servo, viveram coisas extraordinárias. Foi ou não foi? E a Bíblia fala que eu e você, quem aqui tem o Espírito Santo? Quem aqui já recebeu, já falou, Jesus Cristo, você é Senhor da minha vida? Se você, alguém quer falar que Jesus Cristo é Senhor da sua vida? Quer confessar Jesus como Senhor e Salvador? Você até o final você tem essa chance. Quando acabar, se estiver com vergonha, pode vir aqui. É um tempo de restauração mesmo, irmão. É um tempo de renovar a aliança. Amém? E aí, Jesus, quando a gente assume Jesus como Senhor da nossa vida, a gente reconhece, irmão, Jesus não está nem aí para pecado. Ele não quer saber. Ele quer saber de relacionamento contigo. Ele não quer saber o que você fez de errado. Não é, eu sei o que vocês fizeram no verão passado, não é filme não. Jesus, ele fala assim, ó, eu sei o que você vai fazer no futuro. Ele não quer saber de passado. E aí, quando você declara que você tem Ele como Senhor, como Salvador da sua vida, o Espírito Santo vem habitar dentro de você. E aí, João 1,12 diz que nós somos filhos de Deus. Todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Não é? Ou eu falei a passagem errada? Romanos 8,14, que é a verdade. Não é? Romanos 8,14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Meu irmão, existe algo para você. Viu? João 1,12 diz o quê? Veio para os seus não o quiseram, porém todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Era a mesma coisa, dita de maneira diferente. Amém? Você recebeu Jesus, irmão, você é filho de Deus. O seu pai é o maior interessado em fazer você estar bem. Amém? O que você precisa considerar? Você não precisa considerar o pastor se você acha ele bonitinho, feinho, gordinho, seja lá o que for. Irmão, considere a unção que está atuando no lugar. Existiu uma mulher que nem da terra era, uma mulher que não tinha aliança com Deus, uma mulher sunamita. Baixa só mais um pouquinho. Uma mulher sunamita, 2 Reis 4. E aquela mulher, vou até fechar aqui que não tem mais nada, já voou tudo, bora. Deixa o Espírito falar. Irmão, a importância de você considerar o poder de Deus que permeia o lugar. A mulher sunamita, ela estava vivendo numa condição boa, ela era rica. Aquela mulher tinha tudo. Mas ela via Eliseu passar. E ela olhou e falou, aquele ali é homem de Deus. Esse dali é um homem de Deus. Vou fazer uma coisa com esse homem de Deus. Esse homem de Deus, eu vou fazer com que ele tenha um conforto no meio da trajetória dele. E aquela mulher, ela manda fazer um quarto para Eliseu. Ela manda construir um quarto especial para Eliseu.
E ela faz um quarto e fala com Eliseu: eu construí um quarto para que você, no meio das suas viagens, tenha um tempo de descanso. Considerou a unção. E ela falou: você, toda vez que você estiver por aqui, essa casa é a sua casa. Você vai poder vir comer, você vai poder dormir, você vai poder descansar. E aí um dia Eliseu fala assim: Geazi, o que aquela mulher quer? Primeiro Eliseu pergunta para ela: o que você quer? Ela fala: não quero nada. Ela era rica, tinha tudo. Ela estava considerando a unção. Irmãos, quando você leva a presença de Deus para dentro da sua casa, a Arca da Aliança ficou na casa de Abinadab anos, não aconteceu nada. A Arca da Aliança foi levada para a casa de Obed-Edom, 3 meses. Aquele homem multiplicou em tudo que ele tinha, riqueza, porque provavelmente Abinadab deixou a presença de Deus em qualquer lugar. E eu creio que Obed-Edom não. Obed-Edom deve ter construído um quarto. Falou assim: eu vou fazer do melhor para a presença de Deus estar aqui, com tudo aquilo que é melhor. Considerou a presença de Deus. Hoje nós somos esse quarto. Hoje o Espírito mora dentro de nós. Existe uma unção sobre a minha e a sua vida. Só que se a gente não considerar como importante, a gente vai ficar igual a Abinadab. A gente não vai ver nada. Mas aqui nós vamos considerar unção. Vamos viver igual a Obed-Edom. E tudo que a gente tiver, a gente vai multiplicar. Amém, irmão? Não é só dinheiro não, irmão. Porque eu já sentei em mesa de milionários, homem que sentava com presidente de países. E eu sentei naquele lugar. Eu lembro, eu gosto de contar isso, eu estava liso, não tinha um papel. Liso. No Brasil a gente fala liso. Aqui fala como? Liso, viu? Português de Portugal fala liso também. Não tinha um centavo. Liso. Sentei na mesa de um milionário, mas quando eu sentei ali, o mais rico era eu. Aquele homem depressivo. Tinha dinheiro, tinha tudo. Carrão, carro esportivo, isso e aquilo, mansões. Ele era dono de uma construtora e aquele homem pobre sentado na minha frente. Por quê? Porque o maior habita em mim. Não precisa tocar não, irmão. Eu sei que você já ficou lá querendo tocar. E aí, aquele homem reserva uma hora do seu dia só para ouvir a palavra de Deus. Eu fui lá pregar salvação para aquele homem. Chorava igual criança. Beijava a minha mão, beijava a minha testa, me deu não sei quantos abraços. E eu olhando aquilo assim, eu falei: gente, na época eu nem entendia. E aí Deus, e quando eu saí de lá, Deus fala assim para mim. Eu falei assim: Deus, engraçado. Eu tô aqui quebradinho, né? A conta até a borboleta voou. Quantos já viram que no desenho animado, não lembro como fala aqui, abre a carteira, a borboleta voa. A minha borboleta já tinha voado, irmão. Não dava nem para ela ficar lá. E aí Deus falou assim para mim: meu filho, a diferença para mim entre 1 e 1 milhão é 0. Só um monte de 0 que está ali na sentença. Irmãos, vocês têm noção disso? E aí vem a viúva, a sunamita. E aquela mulher, ela faz um quarto para Eliseu. E aí Eliseu fala: o que essa mulher quer? E aquela mulher fala assim: quero nada. Eu quero a presença do Senhor nesse lugar. Eu quero a unção do Senhor nesse lugar. E aí ele fala: Geazi, vai lá ver o que essa mulher quer. Vai lá, sonda lá, vê o que ela quer. Aí Geazi olha tudo. Fala assim: essa mulher tem tudo, mas ela não tem filho. Falta ali o filho. E aí, quando Eliseu chega até ela e fala assim: ó, daqui a 1 ano você vai ter um filho nos seus braços. Daqui a 1 ano você vai ter um filho, o seu sonho nos seus braços. E aquela mulher não tinha falado nada para ninguém, irmãos. Deus, Ele é um Deus que suscita sonhos, Ele tira dentro de nós. Amém, irmãos? Daqui a 1 ano você vai ter um filho nos seus braços. E aquela mulher tem um filho. E aí, de repente, vem um mal sobre aquela criança morre. Ela pega aquela criança e fala assim: ó, bota esse menino lá no quarto de Eliseu. Bota onde está carregado da unção. Bota onde aquele homem dorme. Quantos já viram o Quarto de Guerra? O filme Quarto de Guerra. Gente, coisa mais linda. Quando aquele homem vai comprar a casa, e existia um quarto onde a mulher, ela fez aquele quarto para um quarto de oração. Ela estudava ali, colava um monte de post-it assim na parede, papel, ela escrevia versículo. Ela carregou aquele lugar de unção. Ela orava, e aquilo ali ficou impregnado.
Por isso que quando às vezes entra alguém endemoniado na igreja, se manifesta. Por quê? Porque aqui está cheio, carregado da unção que está na sua vida, da unção que está na minha vida, da unção que está na vida do irmão do seu lado. Por isso que Paulo fala que não é para deixar de congregar. A gente tem que congregar, porque a gente vai fazer o fogo acender mais. E aí ela bota a criança lá naquele lugar, e ela fala assim, deixa ele aí. Foi atrás daquele que deu a promessa. Falou, quem falou comigo? O homem de Deus, o representante de Deus. Quem vai resolver o meu problema? É o representante de Deus. Deus vai resolver meu problema. E ela chega lá, traz Eliseu, fala, ó, não te pedi filho nenhum. Existia um sonho. Você me deu uma promessa. A promessa nasceu. Nasceu para morrer? Quando Deus promete algo, irmão, Ele não promete para nascer para morrer. Não é para nascer e para morrer. É para nascer e para você viver. A Bíblia fala que as bênçãos do Senhor não provocam dores. E aquela criança nasce e morre, provocou dor. Então não é de Deus. Eliseu chega lá naquele lugar, ressuscita a criança. E aquela mulher celebra. Mas a história dela não acaba não. No capítulo 8, se você continuar vendo, Eliseu antes ele vai lá e fala assim, ó, vai vir uma fome terrível sobre a terra. Vai para outro canto. Segue teu rumo. Porque se você ficar aqui, você vai passar perrengue. Por quê, irmãos? Porque Deus, Ele guarda a gente todo em qualquer momento. Ele avisa você para que você tenha um livramento. Ele fala com você no sonho, fala numa visão, usa um profeta, usa um irmão, usa a esposa, usa o marido também. Amém? Para que a gente não sofra o dano. E aquela mulher sai da sua terra. Mas um dia ela volta, tudo normaliza, ela volta. E aí, irmãos, considerar a unção é algo tão poderoso, é algo tão tremendo para a nossa vida, porque a unção, quando você considera ela, é como se você estivesse fazendo um plantio de batatas. Carlinha estava aqui falando, vai plantar batatas. Irmão, a batata, você não precisa plantar uma batata, você só precisa ter um pedaço da batata. Você corta, enterra, nasce batata para todo lado. Considerar um sonho é como se você estivesse plantando a batata. Se você estiver considerando só meia consideração, irmão, vai ter batata para todo lado. E essa mulher, ela saiu. Existia uma casa para ela voltar. Existia um quarto de um profeta. Existia um lugar onde a honra estava estabelecida naquele lugar. E ela teve que sair por conta de circunstâncias. Ela deixou aquilo confiando no homem de Deus. Ela acolheu a promessa, viveu aquilo. Saiu de lá confiando também no guardar de Deus. Recebeu uma instrução, ouviu a instrução. Foi para outra terra e aquela mulher volta. E aí, está lá o abençoado do Geazi. Se você for ler 2 Reis, você vai ver que depois ele foi um vacilão. Deus amado, mas prestou para algumas coisas, né? Então, Geazi estava lá conversando com o rei. E o rei, e aí, Geazi? Conta aí. Viver com Eliseu deve ser muito doido. Versão carioca, né? Versão, linguagem de hoje, versão Guilherme. E aí, Geazi começa a contar. Rapaz, aquele homem é mesmo de fazer coisas extraordinárias. De fazer ursa sair de dentro do mato. De fazer não sei o que lá. De fazer fogo descer, chuva subir, fazer tudo. Mas a coisa mais impressionante que eu vi foi aquele homem ficar na casa de uma mulher que não queria nada. Mas ela olhou para o homem de Deus e falou, eu vou considerar o que está na vida dele. E aí ela vai, honrou aquele homem, Geazi contando para o rei. E aí Eliseu vem e fala, você vai ter um filho. E aí aquela mulher depois de um ano tinha um filho. Só que de repente o filho morre. Aquela mulher deixa o filho no quarto de Eliseu, vai lá, atrás de Eliseu, Eliseu volta, ressuscita aquela criança. Ressuscita e ela vive com essa criança. E aí, irmão, no momento que Geazi está contando para o rei a história, que às vezes a gente acha que a gente está sozinho, irmão. O diabo ele não manda secretário? Deus manda também, irmão. Se o diabo manda mensageiro, Deus manda mensageiro. Aquela mulher tinha voltado para a terra, estava indo diante do rei para pedir a restituição daquilo que era dela.
E aí, quando Geazi está falando, ele olha para trás e fala, ih, a mulher da promessa. E ela grita, não, antes disso ela gritou, rei, eu sou essa mulher que Geazi está contando. E eu vim aqui perante o Senhor para pedir a restituição da minha casa. Porque eu honrei a unção de Deus dentro da minha casa. Amém, irmãos? E aí o rei restitui tudo aquilo que era daquela mulher. E aí eu estava lá em casa. Por isso que Deus falou comigo que é tempo de restituição. Irmãos, eu vim para Tondela. Quem está aqui comigo desde o início? Levanta a mão aí. Suando. Pode levantar a mão. Vocês estão com o braço engessado? Deus amado. Levanta a mão. O Anderson. Cadê? Você não fala do Anderson? Anderson. Cadê o Anderson? Está dentro do gabinete? Jesus amado. O que você está fazendo aí, menino? Vem para cá, cara. O povo está aqui desde o início comigo. Aí eu vim para cá. Irmãos, eu vim para cá crendo numa promessa. Crendo numa promessa. Aí fui morar numa casinha. Eles até quando viram a casinha choraram, achando que... Porque, irmão, depois a casinha ficou top, não ficou? O Alan e a Amanda iam para lá, queria nem ir embora pro Porto. O Alan nem cabia na cama. Ficava com os pés para fora assim, ó. Dormia com o pé para fora. A Amanda cabia 2 vezes, 2 Amandas assim. Mas o Alan ficava com o pezinho para fora assim, ó. Dormindo. Irmão, ficavam lá em casa dias e dias. Ninguém queria ir embora daquele lugar. Mas quando eu fui para lá, a casa estava bem caidinha mesmo. E eu fui morar naquele lugar, irmão. Quantas vezes vocês viram murmurar? Nenhuma vez. Eu agradeci o Senhor, fui melhorando a casa, fui fazendo coisa, a gente foi trabalhando, né, amor? Coloquei exaustão, coloquei aquecedor, botei um monte de coisa. Deixei a casa mesmo top para morar. E aí, irmãos, houve um tempo, pessoas, quando a gente está firmado na promessa, Deus ele levanta pessoas, irmão, para sustentar a mim e a você. Ele toca em corações para fazer a gente ser promovido. Ele toca em pessoas para abrir porta para a gente ter recurso, para a gente ter um benefício. Irmão, quantos já andaram, já passearam de lancha aqui? Passeio privativo. Passeio privativo. Que passear de lancha é caro. Então, eu já passei de graça. Tava lá, o Anderson falou, pastor, vamos dar um rolê de lancha. Rolê no Rio de Janeiro é um passeio. Vamos dar um passeio de lancha. O que a gente fazia? Eu falava, acelera, Anderson, para, Anderson, que a lancha fazia assim, e ia em pé. Irmão, eu andei e vivi no melhor dessa terra. Deus, ele não muda. E aí eu cheguei aqui, irmãos, considerar unção é isso. Um monte de gente acreditou num chamado que estava sobre a vida de um doido. Esse doido sou eu. A gente não tinha nada disso aqui, irmão. A gente se reunia na casa da Carlinha, não era, Carlinha? No meio das uvas lá, um monte de velho na casa. Era a gente e os velhos. Um monte de velho foi curado. Teve uma senhorinha que foi curada, ela tinha um mal na perna. Ela foi curada, depois inventou de subir a escada, caiu da escada. Pá! Aí se quebrou, aí os filhos botaram ela no lar de idosos. Porque ela estava aprontando, né? Foi curada, queria voar também agora. E aí, irmão, a gente viu tanto milagre lá. A unção, ela foi considerada naquele lugar e ela fez um movimento. A unção, ela trabalhou no nosso meio ali. Eles estão de prova aqui, ó. Todo mundo que estava lá viu um monte de coisa. Eles viram um monte de coisa acontecer, irmão. Deixa eu dar um golinho na água, que a garganta secou. Oh, aleluia. Aleluia. Todos ouvindo. E aí, eu estava lá naquele lugar. E aí o Ali e a Amanda, eu lembro que eles decidiram no coração deles, segundo eles, desde o primeiro dia que eles pisaram lá com a gente, eles decidiram vir para cá. Deus falou no coração deles. E aí eu esperava só eles falar, que eu também sabia que eles iam vir. Então, eu fiquei na minha, eles ficaram na deles. Chegou um dia que eles disseram, eu vou para aí, pastor. Aí existia uma casa que estava sendo reformada. E essa casa tinha sido... eu estava vendo com o dono tal para eu arrendar essa casa. Só que aí não deu tempo, eu fui morar nessa casinha. Houve um monte de coisa que aconteceu no meio do caminho e tal. E aí eu não fui morar lá, eu fui morar na casinha que eles choraram quando viram que a gente foi para lá. E aí o Ali e a Amanda vieram para Tondela. E aí eles foram morar nessa casa. Que ela já tinha sido terminada. Na verdade, nem tinha sido terminada ainda, né? Aí a gente foi lá conversar com o dono da casa, que negociamos aluguel, conseguimos baixar. Vamos baixar, falta não sei o quê. Conversamos com ele para ele fazer lá em cima o terraço para a gente usar. E aí, eles foram morar lá. Irmãos,
Quando eles foram morar lá, a primeira coisa que eles fizeram foi convidar eu e Tânia para morar com eles. Por quê? Consideraram unção. Eles consideraram que existia algo que eles estavam vivendo, que era melhor, e poderia, aquilo que Deus proporcionou para eles, poderia também servir poderia ser proporcionado para o pastor e para a Taninha, algo melhor. E aí eles chamaram a gente para morar com eles, igual a Sunamita fez. E aí, esses dias, irmãos, o diabo falou para eles que existia um sonho que não ia ser vivido. Irmãos, o diabo falou para Amanda que existia um sonho que não ia ser vivido. E quando eu estava fazendo a ministração, Deus falou que existe uma promessa. E essa promessa, ela não vai voltar atrás, porque vocês consideraram unção. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu rejeito todo o mal. Nós jogamos por terra toda ação do diabo, toda palavra contrária. Dou uma ordem agora. Tudo funcionando em nome de Jesus. Ei, daqui a um ano você estará com ele nos braços. Daqui a um ano você estará com ele nos braços. Em nome de Jesus. Curada, curada agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ei, cremos no poder do Senhor. Cremos no poder do Senhor. Ei, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. Quem tá sentindo alguma coisa, dor de cabeça, seja o que for, vem aqui na frente. Aleluia. O diabo é um mentiroso, irmãos. O diabo é um mentiroso. Se você considera unção, você vai viver a promessa. Se você considera unção, irmão, seja lá o que for o teu filho. Qual é o filho que você está esperando? Qual é o sonho que você está esperando para viver? Deus falou, tempo de viver sonhos. Tempo de viver sonhos. Nasceu um sonho no coração deles. Um tempo de viver sonhos. E o diabo falou, vocês não vão viver o sonho. O diabo é um mentiroso. Se aquela mulher que não era aliançada com Deus, considerou unção, carregou um filho nos braços, o filho morreu, o filho foi ressuscitado. A Amanda, ela é uma serva do Senhor. Desde o início está aqui cantando, rouca, com a voz boa, doente, cantou de todas as formas nesse lugar. Se uma mulher que não tinha aliança recebeu a promessa, uma mulher que é fiel ao Senhor, ela é digna de viver a promessa. Aleluia. Aleluia. Amém, irmão? Quem está esperando uma porta se abrir, pode vir aqui na frente, irmão. Hoje é dia de destravar tudo. Deus vai destravar, irmão. Não tem essa coisa de miséria aqui não. Você vai viver a prosperidade. E vai dizer aqui, ó, igual no Salmo 126. Grandes coisas o Senhor fez por eles. Grandes coisas o Senhor fez por mim e por você. Grandes coisas o Senhor fez. Amém? O que você tem? Em nome de Jesus. Eu dou uma ordem agora. Toda a constipação saindo dele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Curado. Em nome de Jesus. Todo o mal saindo dele agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dou uma ordem. Toda congestão nasal saindo agora. Toda inflamação sendo curado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fala assim. Passou? Passou? Então levanta a mão e agradece ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Todo mundo é sonho? Todo mundo é sonho? É sonho? Vem pra frente, pode vir, todo mundo. Aleluia. Aleluia. Irmãos, você vai celebrar com ele no sonho. Amém? Lembra, Miriam dançou. Existe um sonho. Deus falou, é tempo de realizar sonhos. É tempo de realizar sonhos. Em nome de Jesus, receba. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ei, destravando agora. Destravando agora. Ei, todo impedimento caindo por terra agora em nome de Jesus. Ei, poder de Deus, eu dou uma ordem. Sonho chegando. Ei, realizando. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora, sendo concretizado agora. Eu declaro tudo aquilo que é para favorecer o teu filho. Chegando até eles em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sendo cheios em nome de Jesus. Recebe em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ele cantará
faltar. Não vai faltar. Não vai faltar. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vem aqui na frente, minha mãe. Vai ali. Toda mulher que tem filho. Amém. Toda mulher que tem filho. Vem cá. Aleluia. Aleluia. Tânia, põe a mão nela. Todas aqui têm filho? Toda mulher que tem filho está aqui. Então, existe um poder gerador na vida de vocês. Todo mundo. Ninguém vai segurar ela não. Cadê a Bruna? Tá aqui. A Bruna tem filho pra caramba. Vem? Ó, a Rita também. Todo mundo vai chamar a existência, o filho dela. Todo mundo, bota a mão nela, todo mundo. Em nome de Jesus. Declarem, filho. Em nome de Jesus. Todo mundo declarando, filho dela chegando. Filho dela chegando. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Bota a mão no ventre dela. Bota a mão no ventre. Bota a mão no ventre. Bota a mão no ventre dela. Aleluia. 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 Ei, diabo, você é mentiroso. Ficamos com a promessa. Ficamos com a promessa. Ficamos com a promessa. Aleluia. 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 Glória a Deus. Obrigado, Pai. Amém, irmão. Amém. Deus é bom. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. Haha. Alguém aqui estava afastado do Senhor? Alguém aqui estava afastado dos caminhos do Senhor? Alguém quer refazer aliança com Deus? Alguém quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Se você quer, levanta a mão assim, ó. Você já recebeu, homem. O homem está tão crente que quer receber toda hora. Alguém quer receber? Se quiser, pode levantar a mão assim. Se tiver com vergonha, pode vir aqui depois. Amém? Alguém aqui, alguém mais está sentindo alguma coisa? Precisa de uma oração para cura? Tá todo mundo bem? Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus é fiel, irmãos. Aleluia. Deixa ela, deixa ela. Hoje é o dia dela, vai ficar em pé não. Ei. Ei. O diabo ele acha que vai determinar o que tem na minha e na sua vida. Perdeu. Perdeu. Diabo. Aleluia. O diabo perdeu. Irmãos, tempo de viver sonhos. Você vai cantar agora. Você vai cantar e vai dançar. Você não vai ficar parado. Você vai sacudir esse crente que está do seu lado aí. É dia da ferrugem sair. A ferrugem vai sair. Aleluia. Aqui. É exatamente o que você está pensando. Deus ele te deu unção de prosperidade. Ele te deu ideias. Mas as ideias que ele te deu é para você empreender, não é para você ficar preso. Porque enquanto você estiver preso, você não vai andar no seu chamado que ele tem para você. E você também não vai multiplicar aquilo que tem na sua vida. É necessário que você estabeleça pessoas. Deus vai trazer pessoas para você. E você vai expandir. E não vai ser só barbearia não, Thiago. Barbearia foi o início, o princípio das coisas.
Existe algo muito maior. Existe algo muito maior. Deus te dando ideias em nome de Jesus. Ei, ideias novas. Ei, ideias novas. Ideias novas. Ei, unção de prosperidade sobre a sua vida. Ei, ideias chegando. Ideias chegando. Ideias chegando. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, eu dei uma promessa aqui, que empresários se levantariam. Já tem gente aqui empreendendo? Quem está empreendendo? Levanta a mão. Então, já tem um monte de gente empreendendo. Deus, Ele deu uma promessa. Existe um tempo de empresários se levantar. A sua empresa vai ser uma desculpa para salvar pessoas. Você vai botar gente para trabalhar. Você vai apresentar Jesus. Através do seu comportamento, você vai ver pessoas se rendendo ao Senhor. Amém, irmãos? Você não adianta se achar que é normal Deus ter colocado um crente doido do seu lado para você receber Jesus, não, irmão. Não é normal, não. É porque você tem algo muito especial para que você derrame sobre a vida de pessoas. No início, a gente não entende muita coisa, a gente não sabe muita coisa. Mas, irmão, não se prenda naquilo que você não entende, que você não sabe. Se apegue naquilo que você pode aprender e saber. Que com Deus é uma constância de crescimento. Amém? E é realmente chegado um tempo de empresários se levantar nesse lugar. Empresários se levantar. Eu vi a Manu como empresária, andando até de terninho. Você nem, oh Deus amado. Eu não sei se você tem sonho de andar de terninho igual a executiva, mas eu via você de executivo, toda de terninho assim, empresária, madame. Amém, irmãos? Irmão, eu não jogo conversa fiada não, eu não estou aqui para animar a plateia não. Se tem uma coisa que eu tenho é seriedade com Deus. Se Deus me mostrou, eu falo. Quantos aqui já receberam uma promessa dada pela minha vida e viveram? Vocês estão tudo com a mão, tudo é. Depois vai todo mundo pro gabinete, vou anotar o nome. Amém, irmãos? Existe algo poderoso para a nossa vida. Existe um tempo, irmão, da igreja viver o sobrenatural. Há uma dança de vitória mesmo em meus pés. Uma poderosa fé em minha voz. A fé na voz é você dizer, igual 2 Coríntios 4,13, eu criei. Você creu em algo, existe uma promessa, você fala. Meu pai falou, o videogame é teu. E eu falava, eu tenho um videogame. Obrigado pelo videogame, eu vou brincar no videogame, eu vou jogar no videogame, eu vou chegar na escola e vou jogar, eu vou não sei o que, vou jogar, eu já me via vivendo aquilo que Deus tinha prometido. Em nome de Jesus, eu declaro, irmão, às vezes você está parado, você às vezes está pensando assim, poxa, não está surgindo nada, quem sabe se não é Deus te dando a oportunidade de você empreender. Aleluia, aleluia. Irmão, falando de barbeiro, tem barbeiro que ganha 5 euros. Tem barbeiro que ganha 1.000 euros para cortar um cabelo. Qual é a diferença? Onde ele está. É onde Deus coloca. Deus, Ele pode te colocar, irmão, para ser o cara naquilo que você faz, para você ser referência. Por quê? Não faço ideia. Deus faz com que a gente caia nas graças das pessoas. Para a gente finalizar, eu lembro que a gente tinha uma empresa que havia sido dada para a gente quando a gente fazia parte de outra religião. E aí, eu e Tânia, quando a gente se converteu, nós aceitamos Jesus, nós abrimos mão de tudo que a gente tinha. Casa, carro, a empresa, abrimos mão de tudo. Desfizemos de tudo para começar do zero, em algo que o Senhor direcionava. Irmãos, eu lembro que eu trabalhando como eletricista, fazendo uma coisa aqui, uma coisa ali. De repente eu fui chamado para ir numa escola. Eu fui numa escola fazer um trabalho. O trabalho que eu fiz, Deus me deu uma ideia. Existia na escola um cabo VGA que saía de um lugar e até um outro lugar que era um projetor desse assim. E aí os professores lá da mesa deles, eles tinham que ligar esse cabo no computador deles para projetar. Só que esse cabo quebrava, acabou aquilo que tinha sido feito. E aí eu tive a brilhante ideia de fazer uma caixa
comprar uma caixa com a tampa cega. E aí eu pegava o conector, cortava a caixinha, parafusei nessa tampa cega, e eu pegava o cabo e soldava nessa tampa e colocava a caixinha na parede. O professor só precisava de um cabo pequenininho, que ele ligava no computador, ligava na caixinha e projetava. Então aquela caixinha que eu inventei resolveu o problema de tudo que é lugar, que parou de quebrar o cabo e as pessoas não deixavam de usar. Até que um dia, o homem que foi o idealizador desse projeto, que se chamava Educopédia, no Rio de Janeiro, que era para as pessoas ter essa projeção nas salas de aula, para mostrar vídeos instrutivos para as crianças. O dono do projeto, o cara que encabeçou o projeto, foi na escola no dia que eu estava fazendo a caixinha. E aí a diretora falou assim, esse rapaz, o liso, lembra que eu estava liso? Quebrado, irmão, fazendo biscate. Liso. Aqui é biscate, pode falar. Freelance. Não pode falar outra coisa. Então, eu fazendo biscate, liso. Irmão, estava sem brincadeira, vendendo almoço para comprar janta. E aí, eu lá trabalhando, esse homem ele olhou e falou, meu Deus, quem teve essa ideia? Aí a diretora falou, foi esse rapaz aqui. Ele, na mesma hora, mandou um e-mail para todas as escolas do Rio de Janeiro. E eu fui obrigado a abrir uma empresa às pressas, porque eu precisava emitir nota fiscal, porque o valor que eu comecei a receber, irmão, eu não poderia ser microempreendedor, eu tinha que ser empresário. Deus, ele parece que me deu um chute. Vai, empresário. Porque eu estava achando que eu era só um eletricista. E Deus me colocou numa condição de empresário. Irmão, mudou ou não mudou nossa vida? Mas eu passava raiva, né, às vezes. Porque todo crente que eu pegava na igreja, estava falando isso com o Fábio. Foi contigo que eu falei? Eu não lembro se foi. Todo crente que eu contratava na igreja, eu falava assim, você vai trabalhar comigo. O que acontecia? O homem começava a trabalhar comigo, ficava 1, 2 semanas, conseguia um emprego extraordinário e ia embora trabalhar. Aí ficava assim, pô Gui, eu tô com pena de deixar você. Eu falei, rapaz, Deus está te abençoando, vai-te embora, arruma outro. Aí eu arrumava outro irmão na igreja, o irmão também era contratado. Eu arrumava outro irmão na igreja, o irmão era contratado. Eu tinha um problema com os ajudantes que eu arrumava. Aí eu falava assim, eu vou arrumar os ajudantes fora da igreja agora. Que se eu arrumo... Aí eu arrumei o ajudante fora da igreja, foi contratado. Eu falei, o problema está comigo mesmo, ou é para eu trabalhar sozinho, ou é para eu promover o povo. Amém, irmãos? Deus, ele conta comigo e com você para abençoar vidas. Uma ideia, uma caixinha. Eu estava ali ganhando 1.000 e alguma coisa para fazer o trabalho naquela escola. Aquela caixinha, ela me rendeu, você não tem noção de quanto dinheiro tinha. Irmãos, praticamente de 2, 3 dias eu ia com 8.000 para casa. 2 a 3 dias eu ia com 8.000, um cheque de 8.000, que era o limite que as diretoras podiam me pagar por cada tipo de serviço. Às vezes eu ia com 3 cheques desses para casa. Vocês têm noção disso? Deus mudou a condição de alguém que estava vendendo almoço para comprar janta em alguém com capacidade para comprar carro, gastar. A gente fazia, pelo amor de Deus, fazia era festa, irmão. É chegado um tempo de uma ideia revolucionar a sua vida. Uma ideia. Irmão, se Deus me lembrou isso, não é à toa, não. Não é à toa. Amém? Agora eu vou deixar você sentar. Te damos graças, Pai. Obrigado, Pai, por um tempo de celebração. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua unção. A tua unção que transporta a gente de uma condição de servo, de escravo, para uma condição de filho, de reino, de príncipe do Senhor. Eu te dou graças por essa unção, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diaconato pode servir a ceia? Que hoje é tudo comigo mesmo. Aleluia. Já estou comendo meu tempo, o tempo da ceia. Vamos embora. Vai ser a ceia a jato hoje. Aleluia. Glória a Deus. Outro
explicar uma coisa aqui, irmãos, eu durante muito tempo na minha vida, eu andava em condenação na questão de cear. E aí uma vez, eu ouvi uma pregação onde me explicava a respeito disso. Qual pai tem coragem de falar que o filho não vai participar da mesa? A ceia do Senhor, ele é um ato que ele não é um ato religioso. Ele é um ato de celebração. É um memorial daquilo que Cristo conquistou para mim e para você. Se Jesus Cristo conquistou para mim e para você, através do corpo e do sangue dele, salvação, e você, a partir disso, se tornou filho, você é digno de sentar à mesa. Porque não é o que eu estou fazendo ou o que eu faço que me torna digno de sentar à mesa. E Deus, ele jamais vai deixar um filho ser tirado da comunhão, ser tirado da mesa, deixar de comer por conta de um erro. Algum pai aqui já falou, hoje porque você não obedeceu, obrigou com seu irmão, hoje você não vai comer. Qual pai já fez isso aqui? Nenhum, não é? Da mesma forma é a ceia. A ceia é um momento onde a gente celebra a comunhão que temos com Cristo. Se você, irmão, aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você é digno de cear. Porque a ceia não tem a ver com pecado, não tem a ver com carne, tem a ver com libertação do pecado, tem a ver com salvação, tem a ver com você celebrar um Salvador que morreu por você. A ceia não tem nada a ver comigo e com você, tem a ver com Cristo. Então a gente ceia em memória dele, a gente ceia celebrando ele. Amém? Então, alguém aqui não pegou a ceia porque não entendia isso? Pegue a ceia, irmão. Não é pecado você cear. Você está ceando porque você considera Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Diaconato, passa aí, vê se alguém mudou de ideia. Hoje é dia da gente celebrar, irmão. Entenda bem. O que você, quando Paulo fala, provai o que você está fazendo. 1 Coríntios 11, 23, ele estava falando a respeito das pessoas discernirem o corpo. Discernir o corpo é ver se eles estavam cuidando uns dos outros. Tá tudo certo? Então, ele estava vendo se as pessoas estavam cuidando uns para os outros. Porque se eles não estivessem cuidando dos irmãos, eles estavam tomando a ceia para condenação. Porque eles estavam celebrando algo que era da comunhão e eles não estavam promovendo a comunhão. Então, eles estavam sendo réis ou uma pessoa réu do corpo. Ser réu do corpo é isso. Você é culpado porque você não está dando atenção para o seu irmão. Amém, irmão? Então não é pecado, nada disso vai te tornar mais santo ou menos santo. A ceia a gente toma para celebrar Jesus, celebrar o que ele conquistou para mim e para você. Amém? Te damos graças, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo sangue que nos trouxe aliança, nos lavou, nos limpou, assim como essa música diz. Nos tornou dignos, Pai, do seu amor, porque através daquilo que Jesus fez e não do que nós fizemos, é que nós somos dignos, somos feitos justos, somos feitos a justiça de Deus. O pecado já não habita mais em nós, não governa mais a nossa vida. Obrigado porque através do sacrifício do corpo, nós somos curados, e através do sacrifício do sangue, nós somos santificados. Comemos e bebemos desse pão e desse suco de uva, crendo, Senhor, que nós estamos celebrando a aliança contigo. Pode comer e beber, irmão. Ele te